Bendito seja hoje e para todo sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é Deus e não há outro Senhor. Amém? Quero convidá-los nessa noite, meus amados irmãos, sem mais delongas, abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 42. Salmo de número 40. Todos encontraram? Salmo de número 42. Se não encontraram, podem acompanhar a projeção. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Nosso Deus e nosso eterno Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, uma vez mais. Nós queremos ser purificados pela Tua Palavra, então dê-nos a Tua Palavra, fala ao nosso coração através da Tua Palavra, trazendo essa purificação, um entendimento mais profundo, uma comunhão maior com o Senhor. Talvez nessa noite uma renovação das nossas vidas, uma transformação do nosso coração na Sua presença, ser propício à nossa vida. Mas em nome do Senhor Jesus, dá-nos a Tua Palavra e fala ao nosso coração e opera em nosso meio nessa noite. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração quebrantado, receptivo à Tua Palavra, disposto a obedecê-la para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Meus amados irmãos, eu sempre, nesses dias que nós temos estudado o Sermão do Monte, eu tenho sempre procurado pregar no domingo à noite, meio que continuando e expondo de alguma forma alguma coisa que tenha muita relação com aquilo que ora temos estudado na Escola Bíblica Dominical. E hoje nós meditamos sobre a sexta bem-aventurança. Nós meditamos sobre bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O prêmio dos limpos de coração, o galardão dos limpos de coração é ver a Deus. E nós meditamos hoje sobre os limpos de coração. Em certo sentido, todos nós não somos tão limpos de coração.
apesar da obra de Jesus Cristo na nossa vida, mas nós ainda continuamos sendo pecadores. Mas anelamos por ver a Deus, e para que isso aconteça, o nosso coração precisa ser transformado, o nosso coração precisa ser limpo. E ele é limpo a partir da obediência à palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus disse assim, em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a santificação, a purificação da nossa vida, a limpeza da nossa vida, a transformação do nosso coração se dá a partir da obediência à palavra de Deus. Não somente por ouvir a palavra de Deus, não somente por receber a palavra de Deus ou mesmo armazená-la na mente. Mas quando essa palavra chega ao nosso coração e a partir dessa palavra a nossa vida é moldada e nós começamos a viver segundo essa palavra, em obediência a essa palavra, para a glória de Deus, aí a nossa vida é purificada, o nosso coração vai sendo limpo e nós vivemos uma nova vida para a glória de Deus. O Senhor Jesus, como eu citei hoje de manhã, disse, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então o que limpa a nossa vida, o que transforma a nossa vida, é a palavra de Deus. Mas o que nós precisamos, se nós anelamos por ver a Deus, se nós desejamos enxergar de forma mais nítida a Deus, embora essa promessa ela tenha uma ênfase no futuro, ela também tem uma aplicação no presente. Porque lá está dizendo verão a Deus, mas o verão é porque o Senhor Jesus estava dizendo para aquele povo que a partir da obediência deles aquilo aconteceria. É lógico que nós veremos a Deus um dia na eternidade, mas aqui agora nós vemos a Deus em algumas ações, em algumas intervenções de Deus na nossa vida, na vida da igreja, nós temos a possibilidade de ver a Deus e de enxergar a Deus. É claro que começaríamos nessa noite por uma pergunta. Nós temos conseguido ver a Deus nas nossas vidas, nas nossas ações? E esse texto ele é interessante, esse texto do Salmo 42, é porque algumas pessoas elas têm a seguinte justificativa para não terem tanto compromisso com as coisas de Deus e com a busca pelas coisas de Deus. Ele diz assim, não, olha, se pelo menos eu tivesse uma igreja perto de mim, se eu tivesse um compromisso maior com a igreja, se a igreja tivesse isso, aquilo ou aquilo outro, talvez eu fosse um crente mais. É lógico, ele está tirando a sua responsabilidade, colocando a culpa na igreja. Se a igreja fizesse isso, se a igreja fizesse aquilo, se na igreja tivesse isso, na igreja tivesse aquilo, se tivesse essa e aquela ação, com certeza a minha vida seria diferente. Tá? Então vamos olhar para a vida desse salmista aqui. A palavra do Senhor nos ensina que esse salmo aqui é um salmo didático dos filhos de Corá. Alguns entendem que ele é um salmo de Davi. Pode ser que Davi, ao compartilhar, eles foram os copistas do salmo de Davi, porque Davi trazia as letras dos salmos, dos cânticos, para que os levitas pudessem cantar. Ele era um compositor de letras de música, os seus salmos eram salmos musicais. Pode ter acontecido, mas se não, não importa. Nós não temos um fundamento firme para dizer isso. Mas um desses, ou um dos filhos de Corá, ou o próprio Davi, escreveu, muito provavelmente um dos filhos de Corá. O que acontece é que nesse momento em que ele escreve o salmo, ele não está perto do templo. Ele não está podendo participar do culto que geralmente era prestado lá, especialmente daquelas festas que Deus havia ordenado para Israel, em que eles comparecessem diante dele, e através daquelas festas eles adorariam a Deus. A Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa das primícias, algumas festas que Deus havia estabelecido, e que o povo comparecia ali naquelas festas para adorar diante de Deus. Mas fora isso, o povo sempre comparecia ao templo para fazer o seu sacrifício, para fazer as suas ofertas, para observar as horas de oração, aqueles momentos de oração, eles sempre iam ali. Mas nesses momentos havia uma procissão até a casa de Deus, nessas festas especiais. Havia às vezes, tem alguns salmos lá na frente, no Salmo 100 e alguma coisa lá, vocês vão ver que são salmos de romagem. O que significa? Que o povo saía da sua terra, peregrinando e se dirigia a Jerusalém, para eles poderem ali se ajuntarem e adorarem ao Senhor, cultuarem ao Senhor. Então, o que acontece com o salmista aqui, é que nesse momento ele não está em Jerusalém. Por algum motivo, ele foi
ou capturado por algum inimigo. O fato é que ele está observando um período distante. O templo está exatamente, se você olhasse o mapa de Israel, o templo está exatamente no sul de Israel. E o salmista aqui, ele está no norte de Israel. Ele está distante do templo. Ele não tem a oportunidade de cultuar no templo. Ele não tem a oportunidade de adorar junto com os outros. E aí, diante dessa circunstância, ele estando distante, ele não podendo adorar, ele escreve esse salmo. E olhando para esse salmo, para a escrita, e como ele fala aqui, e o que ele clama por, aquilo que ele deseja, que ele tem necessidade, mas que nessa hora ele não pode satisfazer, me faz lembrar do tempo da pandemia. No tempo da pandemia, quando nós não podíamos nos reunir como igreja nesse lugar. E quando podíamos nos reunir, nós tínhamos que espaçar as cadeiras e tinha um número X de pessoas que poderiam estar presentes. Especialmente nas igrejas maiores, aquelas igrejas grandes, naqueles lugares as pessoas tinham que entrar no site da igreja ou no grupo da igreja, eles precisavam confirmar a sua presença e nem todos podiam estar presentes. Alguns queriam estar, mas não podiam estar porque não tinha espaço para eles, porque não tinha número suficiente para ele não podia estar porque o número excederia de pessoas presentes por causa do espaçamento. Então algumas pessoas ficaram muito desejosas. Aqui na igreja eu lembro da irmã Miriam. A irmã Miriam falava assim, pastor, e a gente vinha para cá só para filmar o culto e transmitir, mas não tinha ninguém presente. Ela falou, deixa eu ir, eu sento lá no cantinho, fico quietinho, não vou incomodar, só quero participar. Ou seja, havia esse problema, essa realidade que a gente enfrentava. Agora, isso tem dois lados. Por quê? Porque de um lado, algumas pessoas, como a irmã Miriam que eu acabei de citar, estavam extremamente desejosas de estar presente na vida da igreja para poder cultuar ao Senhor, para poder adorar junto com o povo. Outros acharam a situação extremamente conveniente, extremamente bacana. O pastor Jesus compartilhou comigo que alguns irmãos da Central chegaram nele e disseram assim, pastor, a gente podia continuar assim, ou seja, não ter mais culto presente só online, vamos fazer os cultos só online agora. Essas pessoas não estão no grupo desse salmista aqui. Esse salmista, o que ele tem carência, o que ele tem necessidade, é de estar cultuando e adorando junto com o restante do povo de Deus, porque isso de fato e de verdade é culto. Não existe desigrejado, tire isso da sua cabeça. Não existe culto que você presta somente lá na sua casa. Culto de fato e de verdade é quando a igreja do Senhor Jesus Cristo está reunida para a sua glória, porque Ele não deu a vida na cruz do Calvário por sua vida individualmente e meramente, Ele deu a vida pela sua igreja como corpo para reuni-la para a sua glória. Vocês estão entendendo o que significa? É por isso que Ele está anelando aqui. Ele não está anelando pela sua saúde, ele não está anelando por prosperidade, ele não está anelando por mais dinheiro, ele está pedindo a Deus que dê um próximo bem a ele está pedindo a Deus que faça alguma coisa por algum ente querido dele, que está passando por alguma dificuldade, alguma necessidade. O que ele está anelando aqui é que ele deseja encontrar Deus na congregação do seu povo, aleluia! Quantos de nós ainda temos esse tipo de expectativa na nossa vida? Quantos de nós ainda saem de casa e se reúnem nesse lugar e sabem que aqui nós temos um encontro com Deus cada vez que como igreja aqui nós nos reunimos? Olha, nós não estamos aqui num ritual. E que nesse ritual tem alguém que faz a abertura do culto, faz uma oração depois cantamos alguns louvores, recolhemos alguns dízimos e ofertas, e depois ouvimos uma palavra, vamos embora para casa, cumprimos o ritual, podemos dizer para Deus, Deus está tudo ok com a minha alma, porque eu cumpri os meus rituais religiosos hoje. Não! É exatamente o contrário disso. O que nós estamos aqui é para prestar um culto vivo a um Deus vivo, aleluia! Vocês estão entendendo? É por isso que o salmista está anelando e que nesse momento ele está distante do lugar do culto. O lugar do culto era Jerusalém. Ele não podia estar presente junto com os outros irmãos. E isso está afligindo profundamente a alma dele.
E ele se põe a compor e diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Preste atenção, olha como a corça que está em lugar árido, em lugar seco, e ela saltitante busca por uma fonte de água para saciar a sua sede, e ela busca incessantemente até encontrar. Ele está dizendo: Senhor, como essa corça é a minha vida hoje diante da sua presença, por ti suspira a minha alma. Ele tem anelo por Deus, ele tem desejo por Deus. Volto a dizer, o desejo dele não é por bênçãos materiais, o desejo dele não é pela sua saúde, pela sua integridade física, o desejo dele é por Deus. Ele quer encontrar Deus no meio da congregação do seu povo, onde ele habita, onde ele se manifesta, onde a presença dele é real e verdadeira. Aleluia. Ele diz assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei? O que ele deseja? Perante a face de Deus. Quando eu irei, estarei diante do Senhor e verei o Senhor. Mas onde ele espera alcançar isso? No ajuntamento solene do seu povo. Ele não está falando do futuro, quando ele estiver na glória, eu irei e te encontrarei lá. Não, ele está pensando o seguinte: que quando Israel se reúne em culto ao Senhor no templo, quando Israel está ali celebrando, naqueles momentos ali eles estão absolutamente na presença de Deus, porque eles vão ao templo celebrar, eles vão ao templo cultuar, e nós bem sabemos que o templo, no meio do povo de Israel, simbolizava o quê? A presença de Deus no meio deles. Hoje, não é esse templo aqui que simboliza a presença de Deus no nosso meio, mas é o Espírito de Deus que habita em nós. E o templo hoje, somos nós que estamos aqui para adorá-lo. Mas esse templo, ele é feito de quê? Como Pedro escreveu no capítulo 2 da primeira epístola de Pedro. O que ele disse? Formado de pedras espirituais, que juntas formam um lugar onde Deus é adorado. Está escrito. Estão entendendo? Mas o anelo dele é por Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Por causa disso, por causa da aflição que ele está enfrentando lá, muito provavelmente debaixo do jugo do inimigo, muito provavelmente capturado, vivendo um momento de quarentena que ele não idealizou. Ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Não é porque submeteram ele a uma escassez. Não é simplesmente porque ele está capturado e nas mãos do inimigo. Mas é porque o desejo, o anelo dele é tamanho pela presença de Deus, que me parece que ele tem sofrido tanto, que até mesmo as refeições ele tem aberto mão delas por causa do Senhor. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Um anelo real e verdadeiro por Deus. Esse é o verdadeiro jejum que nós aprendemos na Bíblia. Por quê? Porque jejum verdadeiro não é sede de bênçãos de Deus. Não é barganhas que nós fazemos para Deus abençoar as nossas vidas quando nós estamos vivendo em alguma necessidade ou precisamos de alguma resposta de Deus. O jejum verdadeiro é quando nós temos fome de Deus. É quando nós temos sede de Deus. E nós abrimos mão de coisas boas por causa de algo que é excelente, que é Deus. Deus. Então ele está dizendo: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. E se não bastasse o seu sofrimento em relação ao desejo que ele tem por Deus, ele ainda tem um outro sofrimento a passar. Os inimigos, enquanto dizem continuamente:
ele é questionado naquela situação em que ele se encontra, naquele momento de privação, naquele momento de necessidade, naquele momento de adversidade. Além de tudo isso, ele ainda tem alguém que fica constantemente, continuamente dizendo: o teu Deus, onde está? Quem de nós, de repente, não passou por algum momento assim na vida? Um momento difícil, um momento de adversidade, em que fomos questionados: nossa, onde está o seu Deus? Como Jó passou. E a mulher dele não questionou onde está seu Deus, não. Ela simplesmente diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa seu Deus e morre. Ou seja, além do sofrimento, além da adversidade, ainda tem uma voz que se levanta e traz um profundo questionamento à nossa vida: onde está o nosso Deus? Esse é um detalhe importante a ser observado. Nosso Deus não está somente na bonança. Nosso Deus não está somente conosco simplesmente quando nós somos abençoados, quando tudo está bem. Isso é uma ideia errada. Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, seja nos momentos bons, seja nas adversidades, seja nas privações. Nós temos que ter uma consciência de uma coisa: Deus é soberano e conduz a nossa vida em todos os momentos dela. Em Deus nós podemos passar tanto por momentos de fartura, por momentos abençoados, por momentos de muitas bênçãos, como nós podemos passar por momentos de escassez, por momentos de retenção, por momentos de privação. Mas o fato é, Ele está sempre conosco. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: eu sei estar contente hoje em toda e qualquer situação. Eu sei estar exaltado, sei estar humilhado. Eu sei desfrutar a fartura e sei passar fome. Eu sei passar por necessidades. Aí é que ele diz a pérola que todo mundo deturpa. Todo mundo não, né? Algumas pessoas deturpam. Tudo posso naquele que me fortalece. Como se tudo fosse dar certo, eu nunca fosse passar por nenhuma adversidade. Não. Paulo está dizendo: eu posso tanto ter abundância quanto ter escassez. Eu posso tanto viver momentos de tranquilidade, da providência tranquila de Deus, como Deus também pode trazer a sua providência carrancuda sobre a nossa vida. A sua providência difícil sobre a nossa vida. Deus pode tanto dar como Deus pode tirar. Uma coisa é certa: Ele está conosco. E veja como que ele fecha essa primeira parte do Salmo. Ele faz 2 discursos aqui. O primeiro está encerrando agora, no versículo 4. Ele diz assim: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Do que ele está sentindo falta? Do que ele está se sentindo privado? Dos ajuntamentos solenes, nos quais eles se dirigiam à casa do Senhor, ao templo do Senhor, por causa da glória do Senhor, por causa da presença do Senhor, por causa do relacionamento com o Senhor, por causa da proximidade com Deus. Estão entendendo? Não é a festa em si, como o Michael disse aqui na abertura, não é o louvor simplesmente, não é tocar um instrumento, não é cantar a música, não são os atos religiosos, mas são os atos que procedem de um coração que tem sede de Deus, que quer fazer para a glória de Deus, que não quer simplesmente cantar uma música no momento do louvor, mas quer louvar a Deus, que quer adorar a Deus, que quer cultuar a Deus, que quer se prostrar diante de Deus, que tem anelo por Deus, que tem desejo por Deus, que está aqui por causa de Deus. Estão entendendo? E aí, ele diz assim, isso aqui na língua portuguesa, os concurseiros aí, né? Os advogados, o pessoal mais retórico da igreja, tem nesse Salmo 2 solilóquios, né? 2 solilóquios. O que é um solilóquio na língua portuguesa? É um diálogo que você faz consigo mesmo. Na verdade é um monólogo, mas você estabelece um diálogo, porque você fala para você. Entende? O nome disso na língua portuguesa é um solilóquio.
Então você está fazendo um discurso com a sua própria alma. Você está conversando com você mesmo. Você está lembrando a sua alma, as verdades de Deus, a palavra de Deus. E tem momentos na nossa vida, né, Ana Laura, que o nosso psicólogo tem que ser a gente mesmo. Falo isso porque ela é psicóloga, né? Às vezes o nosso terapeuta tem que ser a gente mesmo. E é aquilo que a gente sabe de Deus, é aquilo que a gente conhece de Deus, aquilo que nós temos convicção e conhecimento de Deus. Então, nós temos que ser, nesse momento, o próprio psicólogo da nossa alma. Só que a gente é um psicólogo bíblico, porque a gente se volta para a nossa alma e diz assim: esse é o estado da alma, essa é a realidade do momento, é isso que está acontecendo nessa hora. Mas nessa hora parece que não vai adiantar a palavra de alguém, não vai adiantar alguém chegar e dizer alguma coisa. Então nós mesmos temos que dizer para a gente, dizer o quê? Porque estás abatida, ó minha alma? Por que você está abatida desse jeito? Por quê? Porque você está perturbada dentro de mim? Por que você está inquieta? Por que você está perturbada? E é interessante que ele identifica o que está acontecendo, a alma está abatida e a alma está perturbada. Mas ele também mostra para a alma dele aonde está o remédio para ela. Preste atenção. Que diálogo perfeito, que pregação maravilhosa. Em 3 sentenças, ele diz assim para a sua alma: espera em Deus, aleluia, preste atenção, espera em Deus, pois ainda o louvarei, aleluia, a Ele meu auxílio e Deus meu, o Senhor é o socorro bem presente nos meus momentos mais difíceis da vida. O Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me fortalece, o Senhor é quem me faz ir adiante, mesmo diante das circunstâncias adversas da vida, mesmo diante das oposições que eu tenho que enfrentar, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, o Senhor é quem me socorre, o Senhor é quem me fortalece, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é que me faz vencer os momentos mais difíceis da minha vida. Então, por que estás abatida, minha alma? Por que você está perturbado dentro de mim? Olha para Deus, olha para Deus, veja que Ele é bom, veja que Ele cuida de você, mesmo nesse momento de adversidade, Ele cuida de você, ó minha alma. Está entendendo? Aleluia. Termina aqui o primeiro discurso. O segundo discurso vai terminar do mesmo jeito. Mas o segundo discurso, ele é alguém que pode chegar diante de Deus e derramar a sua alma. Às vezes nós achamos que nós devemos ser super fortes, né? Nós devemos ser fortes ao extremo. Nós devemos mostrar que nós temos uma força e, na verdade, a verdade é que nós somos muito fracos. Nós somos muito limitados, nós somos muito frágeis, nós somos muito sensíveis. Há em nós muitas limitações, muitas fraquezas. E eu acho interessante que esse salmista ele tem uma fé maravilhosa, mas ele expõe a sua fraqueza, ele expõe a sua limitação, ele não tem vergonha de dizer diante de Deus como ele está, se sentindo, o que está acontecendo. E ele diz assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Senhor, eu estou desse jeito aqui. Eu sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Por que eu estou abatida? Por que a minha alma está abatida? Porque, o que eu faço? Eu me lembro do Senhor. Só que eu estou me lembrando do Senhor, não é na procissão do teu povo. Não é no ajuntamento solene. Eu estou lembrando do Senhor, mas eu estou do outro lado. Eu estou distante. Eu estou no norte. A adoração está lá no sul. E eu estou aqui no norte, onde ele, veja bem, e por que a gente sabe disso? Por causa desses lugares aqui. Se você olhasse para o mapa, você ia ver exatamente isso. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, do Rio Jordão. Que nessa época aqui era um rio mais caudaloso, hoje é um rio muito pequeno.
muito simples, mas naquela época era um rio mais caudaloso. E ele disse assim, olha, e no Monte Hermon, ou nos montes do Hermon, porque no hebraico está no plural, Hermonim, e no outeiro de Mizar, que ninguém sabe onde fica. Ninguém nunca conseguiu identificar esse lugar, nem um estudioso. Mas está na Bíblia. Devia estar ali naquela região do norte. Ele diz assim, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, as correntes de águas que vêm, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele usa essa figura aqui para dizer o que está acontecendo com a alma dele. O que acontece no Rio Jordão naquela época? Na época do frio, em que havia neve, em que havia congelamento, depois aquela neve ia se desprendendo. E quando ela se desprendia, ela se juntava ao rio, ele aumentava o volume e aquilo vinha numa força incrível, rolando e rolando, rolando e rolando. E aí ele diz isso aqui, olha, e ele usa essa imagem aqui para mostrar como está a sua alma, como ele está abatido, como ele está atribulado, como ele diz anteriormente, perturbado. Ele diz que é isso que está acontecendo, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele se sente dessa maneira. É assim que ele está, diante de circunstâncias adversas da vida, diante dos momentos difíceis que ele está enfrentando, diante desse distanciamento, estando lá no norte, e a adoração estando aqui no sul. Mas veja bem, mesmo enxergando assim, mesmo olhando para a sua alma, mesmo vendo o abatimento dela, mesmo vendo a perturbação dela, ele diz assim no versículo 8, contudo, porém, todavia, contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Aleluia! O Senhor está presente. O Senhor olha para a minha vida, eu estou desse jeito, a minha alma está desse jeito, mas o Senhor está presente, e eu sei disso, eu confio nisso. Ele disse assim, olha, o Senhor durante o dia me concede misericórdia, e à noite, o que acontece à noite? Comigo está o seu cântico, e através do cântico ele desemboca em quê? Em oração diante da presença de Deus. Não tem nenhuma noite, não tem nenhum dia difícil demais, não tem nenhuma noite escura demais, que Deus não possa transformá-lo ou transformá-la numa canção de louvor para a sua glória. Aleluia! Aleluia! Por mais difíceis que sejam os momentos que a gente de repente esteja enfrentando na vida, por mais noites escuras que a gente tenha que passar por elas, Deus pode transformar essa noite escura, Deus pode transformar esse momento difícil numa canção de louvor e no momento de oração na sua presença, no momento de adoração para a sua glória. É o que está escrito, contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida, aleluia! Ele não precisa tentar ser forte, ele não precisa tentar mostrar a sua fortaleza, ele pode mostrar a sua fraqueza, ele pode mostrar a sua limitação, mas ele também, diante disso, mostra a sua confiança onde ela está. Ele sabe que Deus exerce sobre a sua vida durante o dia a sua misericórdia. E à noite coloca nos lábios dele um cântico de louvor, e isso se transforma numa oração ao Deus da sua vida. Olha só o paradoxo do versículo 9. Digo a Deus, minha rocha. Mas aí ele vem e faz uma pergunta. Por que te olvidaste de mim? Ou por que se esqueceste de mim? Não tem momentos da vida, ou você nunca passou um momento na vida assim, que você de repente olha e fala assim, Senhor, o Senhor me abandonou. Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Ou Senhor, o Senhor não está olhando para mim. Senhor, os seus olhos agora não estão sobre mim. Quem de nós não passou por algum momento na vida em que a gente pensou assim, nossa, onde está Deus aqui? Consigo enxergá-lo. Os momentos são difíceis, a luta está muito grande, o momento está muito adverso. E é questionamento, Senhor, por que o Senhor esqueceu de mim?
mas ao mesmo tempo uma outra pergunta paradoxal. Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Como é que entende um negócio desse? Ao mesmo tempo ele fala assim, Senhor, por que o Senhor esqueceu de mim? Mas, depois ele pergunta, mas por que eu vou andar lamentando diante da opressão dos meus inimigos? Não, eu não vou fazer isso. O que aflige a alma dele? Acho interessante o zelo que o salmista tem por Deus, pela glória de Deus. O que na verdade aflige a alma dele é muito mais do que a opressão que ele está vivendo. Olha o que ele diz, esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam. Só que o insulto para ele não é a respeito dele mesmo, é a respeito da fé dele. Dizendo e dizendo. Igual lá antes estava continuamente aqui dizendo e dizendo. Onde o teu Deus? Onde está? Onde está o teu Deus? Ele diz que isso quase que esfarela os seus ossos. Ele sente uma dor profunda dentro dele quando os inimigos questionam onde está o Deus da vida dele. Fico pensando, especialmente nesse momento difícil da história que nós estamos vivendo, em que tem muita gente sofrendo por nada. Tem muita gente sofrendo porque está sentindo uma dorzinha, uma perdazinha, uma coisinha de nada. E é um mimimi, é um chororô, é uma vitimização. Sabe o que está fazendo esse salmista aqui sofrer? Esse homem sofrer? Não é alguma coisa relacionada a ele, à sua saúde, ao seu corpo, aos seus bens, à privação, a estar distante. O que está fazendo ele sofrer é que apesar do distanciamento, do aprisionamento, tudo isso que ele está sofrendo, estão questionando onde está o Deus dele. Por quê? Porque a ideia que essas pessoas têm de Deus é que Deus é um grande bonachão. Que ele só existe de fato se ele fizer tudo de bom para você. Que ele só existe de fato se tudo andar bem, se tudo estiver bem, se tudo estiver certinho, se você prosperar, se você não tiver doença, se você não tiver problema, se você não tiver adversidade, se você não tiver dor, se você não tiver sofrimento, aí Deus está com você. O salmista sabe que não. Então, esse entendimento de Deus aflige a sua alma. Eu não vou mentir para os irmãos, não. Esse entendimento de Deus aflige a minha alma também. Porque eu sei que esse não é o Deus da palavra. Deus é um Deus que prospera? Amém. Deus é o Deus que cura? Amém. Deus é o Deus que livra? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. Letra do cântico antigo. Não há dúvidas em relação a isso. Mas Deus livra sempre? Quem de nós aqui já não orou por um ente querido e ele morreu? Aí alguém vem e pergunta para nós, onde está o seu Deus? A dor é maior pelo questionamento de onde está o nosso Deus que às vezes a perda do ente querido. Quem de nós já orou para Deus fazer alguma coisa que a gente tanto queria, tanto desejava, tanto imaginava, tanto sonhava, e Deus disse não e não fez? Quantos de nós orou por um casamento e ele foi desfeito? Orou por um filho? Ou ora por um filho e ele ainda continua longe do Senhor? Quantos de nós não passa por esses momentos adversos na vida? Agora, uma dor maior ainda é quando alguém chega e por causa dessa dor que nós estamos enfrentando, dessa diversidade que nós estamos passando por ela, questiona onde está o seu Deus. Porque se o seu Deus estivesse com você, seu filho estaria na igreja. Seu filho estaria fazendo tudo direitinho. Se o seu Deus estivesse com você, você estava prosperando. Se o seu Deus estivesse com você, você não tinha doença. Se o seu Deus estivesse com você, você orava e ele respondia positivamente, não deixava a pessoa morrer. Se o seu Deus estivesse com você, essa é a ideia de um Deus bonachão.
em que nós não podemos sofrer, em que nós não podemos ter adversidade, em que nós não podemos passar algum tipo de necessidade e sofrimento na vida. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus do salmista. Mas estão questionando ele. Isso traz um profundo sofrimento à alma dele. E a única coisa que consola ele é a única coisa que pode consolar a nossa vida em todos os momentos adversos que nós enfrentamos nela. Ele termina do mesmo jeito que ele terminou a primeira sessão no versículo 5. Um solilóquio. Conversando com a sua alma. Mais uma vez. Por que estás abatido, a minha alma? Tudo isso que você está ouvindo, tudo isso que estão falando, não se deixe abater, a minha alma. Tudo isso que você está ouvindo, ó minha alma, não se deixe perturbar, ó minha alma. Tudo isso que está acontecendo, continua confiando em Deus, ó minha alma. É dele que vem a minha salvação. Espera nele, pois eu ainda o louvarei. Aleluia! A ele, o meu auxílio. E Deus meu, aleluia! Vocês estão entendendo? Eu quero terminar nessa noite dizendo uma coisa para vocês. Todos os estudiosos, unanimemente, todos os intérpretes da Escritura, unanimemente entendem que o Salmo 42 e o Salmo 43 correspondem a um salmo só. Tanto que alguns colocam na Bíblia aí um título para o Salmo 43. Mas se você ler atentamente, é uma continuidade. O Salmo 42 e o 43. Mas ele ele chega lá no versículo de número 4, olha comigo o versículo de número 4 do Salmo 43, ele diz assim: então irei ao altar de Deus, aleluia, preste atenção, ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Vocês estão entendendo? Então, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. A minha grande alegria. A despeito das circunstâncias, a despeito das adversidades, a despeito de qualquer tipo de momento que a gente esteja vivendo. Deus é a nossa grande alegria, aleluias, o nosso grande prazer. E é isso que sustenta o salmista, é isso que fortalece o salmista, é isso que ampara o salmista, a certeza, a convicção de que Deus é a grande alegria, o grande prazer da sua vida. Meu desejo é que a Deus seja a grande alegria da nossa vida como sua igreja, como seu povo. Não as bênçãos dele. As bênçãos dele até trazem prazer à nossa vida, mas as bênçãos dele não se comparam com ele. Ele é melhor que as suas bênçãos. Deus é melhor do que qualquer bênção que ele possa derramar na nossa vida. Deus pode nos curar de uma enfermidade incurável, mas Deus é melhor do que a cura dessa enfermidade. Deus pode nos dar alguma coisa que há muito tempo nós buscamos e precisamos, necessitamos. Deus pode abrir a porta para essa coisa e abençoar a nossa vida, mas Ele é melhor do que essa coisa. Deus pode nos dar qualquer bem nessa vida, pode nos dar qualquer coisa nessa vida, pode trazer qualquer provisão para a nossa vida nessa vida, mas não se compara com Ele. Ele é melhor do que todas as coisas que Ele pode nos dar. Porque essas coisas vão produzir em nosso coração uma alegria passageira. Deus é a nossa alegria eterna. Aleluia. Como disse o salmista no Salmo de número 84. Na tua presença, delícias perpetuamente. Eternamente.
eternamente.